Meu nome é Roger do Carmo Rodrigues Rocha. Eu sou nascido e criado na cidade de Guanhães. Minha família está aqui desde a época da fundação. Sou tetraneto de Emanuel Rodrigues da Rocha, né? Um dos fundadores da cidade. É José Coelho de Magalhães, com a Eugênia Rodrigues da Rocha e seus 5 filhos. Portugueses, será? Ou brasileiros? Eles são brasileiros. Né? De origem, né? De origem portuguesa. E vieram do Cerro. Vieram do Cerro. Vieram do Ribeirão do Axupé, no Morro do Pilar. Ribeirão? Do Axupé. Guaxupé. Do Axupé. No Morro do Pilar. Eles estabelecem residência no Alto do Rosário. No lugar que nós estamos. Na verdade é onde é o prédio da Telemar hoje. Onde está a clínica Carpendier, foi construída a primeira casa. Primeira casa do casal. E a Nossa Senhora do Rosário, né, chega dentro de um oratório de bala. Que aqui quem mandava era a Nossa Senhora do Rosário. O que é um oratório de bala? O oratório de bala era um oratório preparado para a viagem. Era um oratório que você preparava ele, preparava o altar, vinha, colocava ele em cima do altar improvisado e abria as 2 portas dele. E aí era como se fosse uma cúpula de uma porta de igreja. No centro ficava a imagem e nas portas laterais mais 4 imagens menores. Aí começa a nossa história. Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, né? Engraçado que tem aqui, é a santa de devoção dos negros depois Era catequizados. A santa da devoção da Eugênia Rodrigues da Rocha, que era minha tia tetravó, né? Casada com José Coelho de Magalhães. E santa da devoção dos escravos. Aí eles estabelecem residência no Alto do Rosário, nesse local, né? E fazem uma ermida para Nossa Senhora do Rosário e vão tocando a vida. Aí ficaram em paz aqui durante 3 anos só. 3 anos. O casal. O casal, os filhos e alguns que acompanharam eles, que vieram do Cerro, né? E aí, só que eles já sabiam que era terra de índio, né? Aí eles construíram uma torre de braúna, né, em frente à igreja, que era uma torre usada para soar o alarme em caso de ataque de índio. E os índios estavam lá embaixo. Os índios, eles frequentavam essa região aqui, por quê? Porque eles tinha a época da sapucaia. A colheita da sapucaia, né, era motivo de guerra entre eles. Porque era um fruto que eles guardavam e eles armazenavam esse fruto para usar em tempo de falta. Então, a guerra que eles tinham contra os Guanaãs, né, era essa. Volta e meia, eles entravam em conflito, porque eles saíam à cata da Sapucaia e invadiam o território dos Guanaãs. Por isso que eles receberam esse nome, né? Guanaã. Porque quando eles corriam, Guanaã quer dizer aquele que corre. Era um apelido que os aimorés deram para esses índios da região. Toda vez que um aimoré via um daqui correndo para quê? Para avisar as aldeias que eles, os aimorés, estavam chegando. Aí eles se preparavam para o combate. Nessa disputa territorial entre os índios aparecem os brancos. Os brancos chegaram. Não, porque na verdade é o seguinte, a primeira notícia que se tem dessa região é do ano de 1690, quando um aventureiro paulista esteve por aqui tentando capturar índio para vender como escravo. E aí o que eles faziam?
eles faziam amizade com uma tribo e procuravam saber quais eram os desafetos daquela tribo. Aham. Aí o que acontecia? Prontamente eles iam, né, apontar aquela tribo tal, né, e guiavam, né, aqueles aventureiros no intuito de destroçar aquela aldeia. Aham. E assim aconteceu aqui. 30 anos antes de chegar os primeiros colonizadores. Bem, A família Magalhães. Foi no ano de 1690, né, Uhum. É, que chegou aqui essa bandeira. certo. Uma bandeira. E aí essa bandeira trouxe um cronista, né? E o cronista registrava tudo. Só que na hora de grafar o nome, né, ele perguntou ao guia Aimoré, né, que tribo era esta. E ele falou em tupi, né, Guanaã. Aham. Só que o cronista entendeu, né, não soube interpretar, porque tupi, né, tradução, o entendimento do tupi era difícil. Aham. Aí o que ele fez? Ele foi, grafou Guanhães. E a terra ficou, né, como se fosse a terra dos Guanhães. Aham. Mas na verdade Guanaã é um apelido, né? É um apelido que uma tribo dava para outra. A gente sabe que eles eram um ramo da nação Caingangue. Ah, Porque de acordo com os vestígios que eles deixaram, Aham. descendentes que ficaram, né, Aham. pronunciando a língua deles, e com hábitos de antigos, né, caingangues, então eles supuseram que eram, né, um ramo da nação caingangue. A nação caingangue era enorme, se dividia e subdividia. Subdividia. Uma das subdivisões estavam aqui, Estava aqui, tinha os caingangues de Minas Gerais. às margens do rio, que é hoje o Rio Rio Guanhães. Né, quer dizer, no entorno, No né? entorno, Porque a área de perambulação de uma tribo é enorme. dependendo das necessidades. Isso. Uma tribo fica num lugar durante 3 ou 4 anos, que é o tempo que dura a cobertura da casa deles. É a palha que eles usam para cobrir a casa. Ah, tá. A palha estragou, aí o que eles fazem? Eles já preparam para mudar de lugar, porque a terra que eles estavam plantando já está fraca, e o território de caça também já está, né, exaurindo os recursos da Aham. caça. E Aí a o que eles coleta, fazem? né? Eles são uns seres humanos ecologicamente corretos. Aham. Eles não depredam, eles só ficam ali o tempo, né, Tempo do do equilíbrio. equilíbrio. Ah. Começou a desequilibrar, eles levantam o acampamento e vão embora. Aí coincidiu, 1794, que a família chegou aqui em 1791. Ah, tá. Aí coincidiu que a família, né, que em 1794, os índios estavam voltando, queriam o espaço deles novamente. Uhum. Quem mandava aqui era a Nossa Senhora do Rosário. Mas aí o que acontece? Numa das portas do oratório existia uma imagem de São Miguel. Uma imagem menor, né? E o menino, o José Coelho da Rocha, que chegou aqui com 9 anos, já estava com 12, né? E ele era encantado com São Miguel. Aí o que ele fez? Na noite anterior ao ataque, ele foi e entrou dentro da capela, né, da ermidazinha, pegou a imagem, Uma imagem. a imagem de São Miguel, Só ela. e dormiu com ela, né, ficou com ela. Quando foi de manhã cedo, os índios fechando o cerco, ele foi, na fuga, ele levou a imagem. Entendeu? Então foi a única imagem que escapa Desse conflito, né, dessa batalha. dessa batalha. Eles fugiram daqui para hoje é a cidade de Dom Joaquim, mas antigamente chamava São Domingos do Rio do Peixe. Ah, tá. Eles fugiram para uma fazenda lá próxima e ficaram aguardando reforço do meu tetravô. Eles mandaram um mensageiro no cerro, avisando o meu tetravô, Emanuel Rodrigues da Rocha, né, que era cunhado de José Coelho de Magalhães, né, o que tinha acontecido e pedindo ajuda. Aí meu tetravô sai dentro do cerro à noite e contrata mão de obra qualificada, né?
Jagunçada. Jagunço. Por quê? Porque a Igreja Católica já era contra a matança de índio. E eles tinham medo danado da excomunhão. Aham. Então o pavor deles era essa. E aqui, como era uma Sesmaria, que era de Emanuel Rodrigues da Rocha, A Sesmaria de São Miguel. na verdade eu não era assim, era a Sesmaria de Emanuel Rodrigues da Rocha. Ah, ok. Ele foi cedeu parte da Sesmaria para o cunhado, José Coelho de Magalhães. Era uma forma que eles tinham de, né, de tomar posse do território, né, era uma vastidão enorme de terra, porque a coroa portuguesa queria a quinta parte. E se você demorasse a dar lucro, eles tomavam a Sesmaria e passavam para outra. Então o que aconteceu aqui foi isso. Né, o cunhado queria crescer, ele foi e cedeu partes das terras para o cunhado, e avisando a ele que reservasse parte das terras para os descendentes dele. Né? Aí ele vai e contrata mão de obra qualificada durante, né, a noite, reúne o pessoal, né, No cerro. no cerro, e vieram trazendo muita arma, muita munição e muita gente para brigar. Para tirar os índios daqui. Para poder manter a posse. Porque se eles, né, demorassem, se eles perdessem a posse, a coroa portuguesa tomava o direito deles. Aí o que eles É fizeram? uma posse sob a ótica do Isso, Império, né? do Império. Porque a coroa portuguesa te dava, né, te dava a terra. Mas você tinha que se virar. Você tinha que fazer aquilo ali lucrar. Tá. Aí o que aconteceu foi isso. Certo. E ele foi para o Ribeirão, pro São Domingos do Rio do Peixe, e armou o pessoal todo. E aí as mulheres voltaram para o Ribeirão do Chupé, porque ia ter guerra. E para cá só veio homem. Aí eles chegaram aqui e acharam tudo queimado. Tudo destruído. O que as primeiras famílias fizeram foi Estava destruído. tudo destruído, tudo queimado. Aí o que eles fizeram? Reconstruíram tudo, né? E fizeram uma fortificação no entorno das casas. Aqui ainda no Alto Rosário. Lá no Alto do Rosário, aqui no Alto do Rosário. Aí fizeram a fortificação e ficaram aguardando. Aí os índios vieram. E aí foi a tragédia. Aí foi um massacre, porque o pessoal já estava preparado. Os índios vieram ou eles desceram? Eles vieram. Não, eles vieram, né? Os brancos. Ah, sim. Né? Eles descobriram que Aqui tinha o branco tinha voltado. Tinha voltado. E aí eles vieram, porque eles estavam preparando para o espaço, que a aldeia velha deles é onde é a matriz de São Miguel hoje. Ali que era a aldeia velha dos Guarãs. E eles queriam aquele espaço novamente. Junto à Praça JK. Porque tinha o curso d'água logo abaixo. Logo abaixo, hoje na Avenida Alberto Caldeira. Um platôzinho em cima, né? E era o local onde eles, né? Onde fazia a confluência dos piaberus, né? Os caminhos. A trilha antiga dos índios era chamada de piaberu. É o Ribeirão, um bom sucesso, né? E tinha logo abaixo, em frente, tinha o Ribeirão Vermelho, e mais embaixo tinha o encontro do Ribeirão Graipu. Certo. Né? Água não faltava. A água não faltava. Só que o que eles precisavam? Eles precisavam do ambiente sadio, né? Eles precisavam do ambiente sadio. A terra cicatrizada. A terra cicatrizada é o quê? A terra fértil, a mata fechada, né? E aí tinha caça e no rio tinha pesca. Então o que acontece? Eles achavam que, né, que não tinha ninguém. Aí se depararam com os brancos aqui. Aí puseram os brancos para correr. E aí deram um tempo, porque eles já tinham noção de doença. O branco contaminava. E eles já tinham certa noção. Sim. Mas aí eles afastaram, eles expulsaram os brancos daqui e afastaram. No primeiro ataque. Ah, tá. Né? Aí eles expulsaram os brancos daqui. No primeiro ataque. Mas ficaram aguardando. Né? Não ficaram no lugar onde eles estavam, porque eles já tinham noção de doença. O branco trazia doença. Né?
Isso aconteceu em 1794. Eles já tinham, né, outras informações de destruição de aldeia por contaminação de branco. Então eles estavam esperando o quê? Sumir qualquer vestígio do branco, mas ficaram em volta. Só que aí os brancos voltaram e eles descobriram, e aí eles vieram para combater. Aí só que depararam com gente preparada para brigar. Como os outros? Tiveram a pior, né? Porque contra a arma de fogo não tinha. É que no primeiro ataque morreu mais de 60 índios. No primeiro? No primeiro ataque. E aí o que fizeram? Os mais velhos falaram que eles deram cova ao gentio. O gentio o quê? Eram os índios. Eles fizeram uma cova comum, um buraco profundo, e jogaram os cadáveres lá dentro. E possivelmente nós sabemos a localização dessa cova. Existe uma suspeita do local, né, porque houve um abatimento no fundo de um quintal de uma casa, aqui no Alto do Rosário, e o construtor da casa, eu indaguei, né, e ele me falou que não tinha feito fossa. E o proprietário da casa atual, né, ele gastou 1,5 caminhão de terra para compactar o buraco. E é um lugar onde a gente acha que pode ter sido, né, o local onde eles sepultaram esses índios. A cova... É uma cova coletiva. Vala comum. Vala comum, profundo, um buracão. Eles falavam que era um buracão. Mais de 60 pessoas, mais de 60 índios. E eles sepultaram eles porque eles não podiam deixar rastro. Porque se a Igreja Católica descobrisse, eles corriam o risco, né? Porque a coroa portuguesa, ela fazia assim, ó. Ela punha a mão aqui, ó, na cara, para não ver, mas via entre meus dedos. Né? Faz isso, faz aquilo. Entendeu? Era desse jeito o procedimento da coroa portuguesa. Porque eles queriam a quinta parte. Sim. Aqui, nós estamos onde? Aqui, até hoje, ó. Nós estamos no quintal da casa do Pascoal Rodrigues Rocha. O quintal, né? Você construía a sua casa e o que sobrava, tudo que você produzia aqui dentro, a quinta parte era da coroa portuguesa. Até isso. Até isso. Por isso que até hoje a gente ainda fala. É o quintal da casa. Entendeu? Muito bom. Então, no ataque final, a gente vai partir então, vamos pegar o fim da meada. Aí o que acontece? Aí os índios foram, né, sofreram um abalo. Mas aí eles se reagruparam, né? Eles se reagruparam e aí eles atacaram de novo. Aí não morreu tantos, né? Mas morreu vários ainda. E aí eles foram sumindo com eles. E aí teve problema com o índio aqui até 1820, 1821. Quando mandaram, quando Dom João VI, né? Ele abriu guerra contra os índios do Vale do Rio Doce. Abriu guerra contra os índios do Vale do Rio Doce. E aí mandaram para cá o tenente Eusébio de Queiroz. E aí ele construiu um quartel. Hoje é na fazenda da Cachoeira das Pombas, né? A fazenda hoje, a sede é de uma prima minha, Madalena, casada com Salvador, do João da Maricota. É no pé da serra do quartel. Ele escolheu aquele lugar porque era um local assim, comum, de conhecimento dos índios,
era um ponto de referência deles, porque eles usavam aquela montanha como torre de vigia, né? Contra o ataque dos aimorés. Então era né? Um ponto de convergência comum deles. Estratégico. Estratégico. E ali o tenente Eusébio de Queiroz construiu um quartel e aquartelou os últimos índios revoltosos. Só que eles não aceitaram o jugo, né? Ser subjugados. E houve mais um conflito lá. E aí o grupo, né, que sobrou fugiu para a divisa de Minas com o Espírito Santo. Muito longe. E aí, nesse lugar lá, num lugar chamado Córrego Podre, os fazendeiros da região cercaram esses últimos índios, massacraram os últimos índios dessa tribo. E que a gente sabe que nessa fuga, vários colonizadores saíram seguindo o bando de índio e apartavam as índias, transformavam elas em esposas. Ainda tem muitos descendentes deles aqui. Eu conheci, né, na casa da família Queiroz, uma toalha, né, de algodão grosso, trançado, que na barra da toalha, de um lado e do outro, tinha um marambá. O marambá é uma forma de fazer um acabamento na toalha, né? E esse marambá era feito com o cabelo dessa índia. Ó. E essa toalha era guardada com muito cuidado pelos mais velhos da família, né? Quem me mostrou isso foi Dona Benilde e Dona Dolma Queiroz, que são descendentes, né? Oliveira Rosa casou com Queiroz. E eles traziam essa história. E a Dona Maria Helena, que é viva até hoje, né, ainda lembra de Vovó Terço. Ela fala dessa índia, que ela é descendente dela. Então, quem mandava aqui era Nossa Senhora do Rosário. Né? Por que São Miguel passa a ser nosso padroeiro? Uhum. Na fuga, o menino leva a imagem de São Miguel. E aí o que acontece? Na volta para cá, ele traz ela junto com ele. E quando eles obtêm a vitória sobre os índios, ele atribui a fuga deles em segurança e o retorno e a vitória sobre os índios a São Miguel. E aí o que ele faz? Ele vai em cima do lugar da aldeia velha e constrói uma ermida e coloca a imagem de São Miguel lá. E aí começa a devoção a São Miguel. E aí no dia 26 de janeiro de 1811, eles conseguem um alvará régio, né, de Dom João VI, dando autorização a eles para construir uma igreja, né, em honra a São Miguel. Só que essa igreja fica pronta em 1834, né? Porque já tinha o garimpo de ouro do Candonga, né? Até Candonga Gold Mine já estava explorando muito ouro. E aí tinha aquelas famosas doações para a igreja, né? Vultuosas doações. E aí fulano de tal doou tanto, eu também quero doar. E aí o dinheiro foi chegando e deu para concluir a obra. Então é por isso que São Miguel é nosso padroeiro. Gostou da ideia, Dalmi? Aqui. É isso aí. Eu vou te contar como que eles começaram a se estabelecer aqui na região. Eles quem? Os colonizadores. Agora me fala o ano. O ano? Onde é que você está? 1791. Ok. A chegada deles, né? Aí teve o problema com os índios. Mas nesse meio tempo,
De 1791 a 1794 eles tiveram paz. Eles viveram em paz aqui. 3 anos. 3 anos. Aí eles fizeram um reconhecimento de área. E aí eles saíram procurando víveres, alguma coisa para comer, né? E aí eles se depararam com uma roça abandonada de índio. E tinha de tudo lá. Ou seja, os índios já cultivavam. Cultivavam, eles deixavam no lugar, né? Uma batata, né? Mandioca. O cará, a mandioca, né? Variedades de abóbora, de milho, que nasciam, que nascia espontâneo, a terra muito fértil. Era uma sociedade organizada. Ué, aqui nós tínhamos, né? O mangarito, né? Era uma sociedade organizada, com uma cultura de agricultura já. Tudo. Não só retirando, né, da natureza, mas reproduzindo. Reproduzindo naturalmente. A única coisa que eles faziam, o que é? É cuidar da terra. A planta, né, em estado nativo, ela produz menos, né? Mas ela adubada, tá bem cuidada, ela reproduz, ela dá em maior quantidade. E o que é que já tinha por aqui? Por aqui já tinha aqui, o Ora Pronobis, a taioba, né? O mangarito, as variedades de cará, as abóboras, amendoins. O pessoal fica assim, amendoim veio de... Não, nativo. Já tinha variedades. E muita coisa foi se perdendo, Já né? tinha variedades de banana, né? Não é essas bananas de hoje, mas bananas selvagens, né? Milhos, vários tipos de milho, né? Tinha ele amarelo, tinha ele roxo, tinha o milho alho e outras variedades. E a variedade de fruta, então, jabuticaba, né? Tinha o cambucá, é nativo daqui, né? Tem até um exemplar ali, uma muda. E alimento tinha. O que tinha? O que eles tinham que fazer? É só zelar, estender a mão, né? E a consciência deles era tão grande que quando eles, né, eles sabiam que estavam exaurindo os recursos, eles levantavam o acampamento e iam embora. Para quê? Para a terra cicatrizar. Mas aí nesse meio tempo eles acharam essa roça abandonada, né? Ah, sim. E aí zelaram do que tinha e construíram uma fazenda. E essa fazenda produziu, a terra era muito fértil, aí a fazenda estava produzindo muito. Né? Os campos muito férteis, né? E aí o que eles fizeram? Produzindo muita coisa, eles fizeram lá um ponto de parada de tropa. Que local era esse, Roginho? Bem, eu vou chegar num lugar que hoje é um distrito de Guanhães. Ah, tá. E aí essa fazenda foi transformada num ponto de parada de tropa. E aí foi aumentando, né? Chegava um, chegava outro, e estabelecia residência. E aí logo em seguida apareceu um que resolveu construir uma capela para Santo Antônio, né? Fizeram a capela para Santo Antônio. E aí foi atraindo mais pessoas para o lugar. Que é um santo português. Também. E aí eles fizeram as casas, né? De um lado e do outro de uma trilha, um caminho. E esse Santo Antônio, né? Foi crescendo. Esse povoadozinho, né, passou a ser o distrito de Correntinho de Guanhães, porque está na beira do rio Corrente de Canoa, né? O Corrente de Canoa. Por isso que tomou o nome de Correntinho. É o Corrente de Canoa. Mas aí o pessoal faz até uma brincadeira com o distrito, né? Eles chamam lá de Santo Antônio da Linguiça. Mas por que Santo Antônio da Linguiça? É porque era uma rua só. Era uma rua só, parecia uma linguiça, né?
E aí o pessoal fazia casa de um lado e do outro, do trilho, do caminho. E hoje nós temos aí um distrito, né, já com várias ruas, e se preparando até para, né, já teve casa, teve uma época que eles queriam até se emancipar. Aham. Eles, né, tentaram, fizeram um censo uma vez do pessoal e de casas, né? Aí foi barrado porque tinha pouca casa. Aí fizeram uma brincadeira lá, que o vereador do distrito estava, né, tava querendo colocar na contagem chiqueiro de porco, né, galinheiro, casa de João de Barro, ninho de João Graveto. E aí foi barrado. Fazenda do Candonga. Candonga, pois é, lá não chamava Candonga, né? Lá era o garimpo de ouro do capitão Venâncio Gomes Chaves e membros da família Queiroz. Eles acharam ouro lá por volta de 1820, 1821. Eles acharam ouro lá. E aí mineraram por um bom tempo, né? Aí a contagem do ouro foi de 16 arrobas de ouro. Eles conseguiram amealhar lá 16 arrobas de ouro. É muita coisa, né? Ouro fácil, ouro catado em cima da terra. Só que com técnicas rudimentares, né? E aí o que acontece? O ouro fica escasso. E eles abandonam o garimpo, mas mantinha a posse. Aí por volta de 1832, chega Eduardo William Jacobson Lott, a mando de Willie Lott, o tio-avô dele. Ingleses. Um inglês, né? Essa história aí, da chegada desses ingleses aqui, envolve a independência do Brasil. Porque quando o Dom Pedro, né, deu o grito da independência, ele não estava preparado financeiramente para manter o país. Então o que acontece? Ele toma emprestado 3 milhões de libras esterlinas dos ingleses. E parte desse capital era de Willie Lott, um financista inglês, que ele era tão, né, tinha tão pouca influência que ele tinha uma cadeira cativa na Câmara dos Lordes. Só para você ver a influência dele. Que é o parlamento lá. Isso. E aí ele empresta parte do capital, era de Willie Lott. E ele faz um acordo, né? Um dos acordos que foram feitos para esse empréstimo era de ter o direito de concessão de mineração dentro do Brasil. O Willie Lott tinha uma visão, né, muito vasta de negócio, né? E ele sabia que Minas Gerais tinha muito ouro. E aí ele se interessou por Minas Gerais. Aí o que ele faz? O sobrinho neto dele, ele prepara o sobrinho neto dele para vir para cá. Ele manda educar esse menino em belas artes e mineralogia. E quando ele estava preparado, ele toma o destino do Brasil. Eduardo William Jacobson Lott. Eduardo William. E aí ele chega aqui por volta de 1832 e com ordem, né, do inglês, ele acena para membros da família Queiroz, né, com 100 contos de réis. E aí eles ficaram loucos. Quem não tinha nada, né, um garimpo que estava paralisado, passa a valer 100 contos de réis, eles fecham o negócio. E aí os ingleses entram e começam a minerar. Só que trouxeram técnicas, né, que os Queiroz não conheciam. E aí eles começam a minerar, né?
e começa a tirar muito ouro. E aí o que acontece? A notícia espalha e os antigos proprietários ficam loucos. Temos que dar um jeito de tomar posse daquilo novamente. E aí não tem lá uma ideia meio escalafobética, né? Montaram um prostíbulo. Para quê? Para roubar as informações dos feitores e dos apontadores que fatalmente iriam frequentar o prostíbulo. Só que o inglês, muito sagaz, matou a charada e avisa para eles, ó, ninguém pia nada com referência ao que acontece dentro da mineração. E aí começa as intrigas, né, com carinhos fingidos. Dentro do... As mulheres orientadas pelos proprietários do prostíbulo, né, começam a tentar conseguir informações desses frequentadores. E aí começa, né, as intrigas com carinhos fingidos. Os escravos que trabalhavam na mineração e que falavam o quimbundo, né, língua trazida da África, De Angola? Eles entenderam o que estava acontecendo. E na língua deles, eles nominaram o garimpo. Candonga, na língua deles, quer dizer intriga com carinhos fingidos. E aí o inglês, para satirizar a coisa, registra a mineração com o nome de Tecandonga Gold Mine. O garimpo de ouro do Candonga. E essa é a história do Candonga. Uma parte dela. Shakriaba Mashakani Suguru Kariri Pankararu Krena Kiara Shamukuri Kashisho Arana Patasho 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 Canturare Caimbe Atico Tupinambá Caeté